sou do professor Rodrigo Mazei, que é um incansável disseminador de conhecimento. Também nas pessoas da Dani e do Bruno, que estão aí por trás da produção e estão sempre ajudando a gente, porque esse projeto de interiorização da UAB é muito importante, porque assim... Como que eu mexo aqui? Porque assim a gente chega, né, a todo o Estado, que é muito importante a gente ter esse encontro regional. E é uma honra enorme falar para advogados e estudantes de direito, pessoas que estão pretendendo entrar na advocacia, porque a gente pode ficar muito à vontade, né? O tema que eu escolhi é um desabafo, na verdade, porque além de advogada, eu também sou pesquisadora, eu faço mestrado lá na UFES, e esse tema surgiu justamente da minha pesquisa. E eu acredito muito no diálogo entre a academia e a prática. Não adianta a gente ficar fazendo pesquisa se a gente não traz isso para a prática, e nem a prática sem pesquisa. Então, esse tema surgiu justamente da minha dissertação de mestrado, e eu vou explicar para vocês sobre o que a gente vai falar. Antes de explicar o que a gente vai falar aqui hoje, essa conversa, eu vou falar o que a gente não vai conversar. Sobre o que a gente não vai conversar. O título ele é convidativo, né? Então a pessoa vê ali cobrança de honorários e às vezes está pensando assim, pô, aquela causa lá, aquele divórcio que o cliente veio até mim querendo saber e tal, agora eu vou descobrir quanto que eu tenho que cobrar naquele divórcio. Não é sobre isso que a gente vai falar, não vou ficar aqui dando ideias de preços para que vocês cobrem. Infelizmente é a prática que vai trazer esse conhecimento para vocês. Existe também muito conhecimento teórico sobre o assunto, que é muito importante. É interessante que vocês busquem esse conhecimento, porque ele é imprescindível para um escritório de advocacia. O que é? Questão de fluxo de caixa, indicadores financeiros, timesheet, esses palavrões, a gente não vai conversar aqui hoje, mas eles têm uma importância muito grande dentro de um escritório. Então, busquem esse conhecimento ou contratem alguém que tenha esse conhecimento para explicar isso para vocês. Só que a gente não vai adentrar profundamente nessa ideia de precificação. A gente também não vai falar sobre justiça multiportas. Eu só vou lembrar aqui para que vocês liguem a expressão ao conteúdo, talvez vocês não tenham visto, mas o que é justiça multiportas? É a ideia de que a gente possui várias portas para solucionar um problema. Então, não é só o judiciário que é a única forma que a gente tem para resolver uma questão. A gente tem diversas outras portas, que aí vocês já estão familiarizados, eu acredito, que é a questão de conciliação, mediação, arbitragem. Então, são essas as outras portas que a gente tem. Então, qual que é o tema da palestra? Cobrança de honorários advocatícios diante da justiça multiportas. Qual que é a minha premissa? Existe uma falsa ideia de que a advocacia aliada à justiça multiportas não é rentável. E, para mim, como eu já falei, essa é uma falsa premissa. A gente tem realmente que trazer a ideia de que a justiça multiportas ela é rentável, sim, e eu vou explicar para vocês por quê. E por que isso me perturbou. Como eu falei, eu faço mestrado na UFES, a minha dissertação é sobre o processo de inventário e partilha, processo judicial. E aí, nessa pegada, né, de querer aliar sempre a teoria e a prática, eu resolvi fazer pesquisa de campo. Na pesquisa de campo, eu fui entrevistar juízes, defensores públicos, promotores e advogados. E aí, entrevistando advogado, eu tive assim, algumas respostas que me deixaram inquieta, sabe? Eu perguntava algumas questões sobre justiça multiportas, sobre a utilização de cartório. Qual que é o público aqui? Quem é advogado? Levanta a mão, por favor. Tem bastante advogado. Estudante de direito. Está bem meio a meio, né? Mas explicando assim para os estudantes de direito. A gente tem duas possibilidades de fazer inventário no ordenamento hoje. Uma é pela justiça, né? Inventário judicial, que é o que a gente está acostumado a fazer. E desde 2007, 2010, a gente tem a possibilidade de fazer o inventário também em cartório. Existem requisitos. Quais são eles? A gente não pode ter incapaz, porque aí o ordenamento entende que, havendo interesse de incapaz, a gente tem que passar isso para a justiça. Não pode ter testamento e as partes têm que estar em acordo.
Então, havendo esses requisitos, você pode utilizar o tabelionato, que é uma via super rápida. Não sei se vocês já tiveram a possibilidade de mexer com o inventário fora da justiça, um inventário extrajudicial. Ele é infinitamente mais rápido do que o inventário judicial, que aqui eu acredito que vocês saibam que demora pra caramba, né? Quem tem aqui algum familiar que mexe com o inventário, tal, que tem o inventário correndo na justiça, sabe que isso é muito demorado. E aí a minha surpresa foi a seguinte: nas perguntas, eu descobri que tem muito advogado que, mesmo preenchidos os requisitos para o inventário em cartório, faz o judicial, porque o cliente entende que o inventário em cartório não dá muito trabalho. E aí, ele não quer pagar honorários altos. Tem uma série de problemas nessa frase, que eu vou aqui conversar com vocês. Qual que é o primeiro problema? Não tem essa de cliente querer dizer quanto é que você tem que cobrar. Primeiro que foi você que estudou, tem muito cliente, vocês, quem está advogando já lida com isso, vocês que ainda vão se formar vão se deparar com isso diversas vezes. O cliente já chega com o caso pronto para você, a solução já está dada, ele só precisa da sua assinatura. E isso é muitas vezes o que as pessoas têm a impressão do inventário no tabelionato. Né? Ó, doutor, eu só preciso que você assine, o tabelião falou que é facinho aqui, tá? Só preciso da sua assinatura mesmo, então pode me cobrar baratinho. Não tem essa possibilidade. Você que estudou 5 anos para saber qual que é a melhor solução jurídica para o problema dele. Você que, além desses 5 anos, você fez uma especialização, você está lidando com isso todo dia, está se aprimorando, estão aqui hoje, depois do almoço, ouvindo uma palestra para buscar esse conhecimento. Então, é você que vai dar o seu preço. Não tem essa possibilidade do cliente querer te dar o preço e ainda diminuir o seu valor. Qual que é a estratégia que a gente tem que usar? A gente tem que passar credibilidade, tem que passar uma postura de segurança para que o cliente acredite que você sabe o que você está fazendo, porque você realmente sabe. Então, você passando essa postura, né, de credibilidade, ele vai diminuir muito a chance de que ele questione o seu preço. Então, é daí que a gente tem que partir. Um segundo problema nessa frase é que a lealdade com o cliente ela pode ser rentável. Eu sou uma pessoa, assim, desde o começo da advocacia, eu sempre fui muito preocupada em cobrar honorários baixos. Primeiro, numa visão egoísta, assim, eu não queria cobrar honorários baixos porque os clientes eles vêm de indicações. Então, se eu aceito cobrar um honorário mais baixo de um cliente para captá-lo, ele vai me indicar e vai falar qual foi o preço que ele pagou. Então, vai gerar esse ciclo vicioso de clientes que vão me pagar barato. E aí, dependendo do público-alvo que eu quero ter, isso não vai ser interessante. Então, eu sempre fui muito preocupada assim, de dar um preço realmente justo para o meu serviço e também numa visão mais ampla da advocacia. A gente não pode prostituir a advocacia. A gente não pode aceitar cobrar honorários que não sejam condizentes com o nosso trabalho. Só que isso não confunde com você ser desleal com o cliente. Como eu expliquei para vocês, a gente tem 2 possibilidades de fazer inventário, na justiça e no cartório. No cartório é muito mais rápido. Tem que haver o acordo. Nem sempre esse acordo existe, às vezes o advogado vai ter que trabalhar para que aquele acordo exista, mas existindo esse acordo, o tempo que o advogado perde, entre aspas, com aquele procedimento é infinitamente menor do que o inventário, do que o inventário judicial. Então, a gente tem também a redução do nosso tempo. Agora tá bom. Então, a gente tem a redução também do tempo que a gente vai dispor ali naquele trabalho. Então, você não vai precisar, se você entra com o inventário no cartório, diminui os anos e anos que você vai ter que ir até o balcão para pedir para juntarem, pelo amor de Deus, aquela petição. O cliente não vai estar te ligando toda semana perguntando, doutora, por que meu processo não anda? Está acontecendo alguma coisa errada? Como assim o juiz está de férias de novo? Licença médica, como que ele pode fazer isso? Então, você perde toda essa questão, né? Você não vai ter esse tipo de problema, porque você vai estar no inventário cartorário, que é mais rápido, então justifica que você cobre um honorário mais baixo. Não significa que você vai cobrar mixaria, porque o cliente também ganha tempo. Ele também vai conseguir alcançar o resultado que ele quer de uma forma muito mais rápida e mais efetiva. Aquilo ali vai ser resolvido por um consenso, vai ter a conversa de todo mundo, aquilo vai ter sido negociado, então é muito mais efetivo para ele. Então, você não vai cobrar mixaria
porque ele vai ter um resultado, ele vai ter um benefício muito grande com isso, mas você também não pode escolher meter a faca no seu cliente, porque você também está se beneficiando daquele inventário no cartório. Então, a gente não pode ser desleal nesse ponto, de, visando honorários mais altos, colocar o cliente numa situação que é desvantajosa para ele e que, se você pensar bem, também é desvantajosa para você. Um dos melhores tipos de cliente, eu acredito, sejam aqueles que têm uma solução rápida do seu problema. Todo mundo quer que as coisas sejam resolvidas de uma forma rápida, ainda mais hoje em dia que a gente sabe que a justiça é realmente demorado, todo serviço público é muito moroso, tudo é complicado. Tá? Então, se você oferece uma solução mais rápida para o cliente, ele vai sair dali te amando, ele vai te indicar para todos os amigos dele. Então, acaba que você não vai ganhar aqueles honorários altos do inventário judicial, mas ele pode ser muito mais rentável para você a longo prazo, porque ele vai te indicar para outros amigos, ele vai trazer outros tipos de causa para você. Então, a gente tem que perder essa ideia de que cobrar fora da justiça, cobrar pelos métodos adequados de solução de conflitos, não é rentável. Eles são sim, e a gente vai ver mais sobre isso. Qualquer outra coisa que a gente tem que ter em mente? O advogado funciona como um filtro para o cliente. Provavelmente, o primeiro contato que o seu cliente tem com a justiça é você. Então, você vai receber no seu escritório uma pessoa que teve uma briga com uma mulher, que brigou com seu marido, eles estão numa situação complicada, tal, ela vai chegar no seu escritório e vai contar a sua situação, muito triste e tal, e com muita raiva também. Vamos supor que ela esteja desconfiada de uma traição. Ela vai estar ali desiludida, tal, e você pode escolher a forma que você vai atender essa cliente. Você pode atendê-la já pensando, ah, beleza, quer separar? Então tá, vamos ver aqui qual é a forma que a gente tem de que você saia com o máximo de dinheiro nessa partilha. Vamos ver aqui uma forma que você ganhe pensão alimentícia, vamos tentar estendê-la o máximo possível, tal. Você pode crescer o olho na causa daquela cliente e atendê-la dessa forma. E você pode também atendê-la voltada ali para uma prática colaborativa, essa visão relacionada com a justiça multiportas, com os métodos adequados de solução de conflitos, que é justamente escutar o que aquela pessoa tem para dizer, né, analisar direitinho o que ela está falando e sempre buscar dar preferência para os métodos adequados. Você não vai simplesmente ouvir o que aquela mulher está falando e considerar que aquilo tudo é verdade. Claro que sempre a gente tem a versão do nosso cliente. Quando tem, principalmente nesses casos, eu advogo na área de família e sucessões, por isso que meus exemplos vão ser majoritariamente nessa área. Então, nessas situações, isso é muito marcante. A gente precisa muito dos métodos adequados para isso, a gente precisa ouvir a outra parte. E você pode promover esse encontro, essa conversa no seu próprio escritório. E essa situação de você buscar priorizar os métodos adequados, ela está sendo incentivada pelo Código de Ética e Disciplina da OAB. Vejam só o que fala aqui no artigo 2º, é um dever do advogado estimular a qualquer tempo a conciliação e a mediação entre os litigantes, prevenindo sempre que possível a instauração de litígios. Vejam que é sempre que possível. Às vezes a gente fica assim, muito preocupado, ah, não, agora eu só posso usar métodos adequados, fica parecendo que eu sou um advogado mais fraco, porque eu fico nessa conversinha e tal. O cliente, ele vai ter preconceito, se você vier trazendo essa ideia, ele vai te olhar assim, doutor, você não está confiando na minha causa e tal, e você vai oferecer justamente essa explicação, né? Porque às vezes a nossa resistência é por falta de conhecimento, mas tem situações que realmente os métodos adequados não vão ser adequados. Por isso que a gente mudou a expressão, não sei se vocês lembram, mas se falava antes de métodos alternativos, né? Era uma alternativa à justiça. Agora a gente usa a expressão de métodos adequados, a gente vai escolher qual que é a técnica mais adequada para aquela situação. E às vezes realmente vai ser o Poder Judiciário. Então, preferencialmente, a gente vai buscar a utilização da conciliação, da mediação e da arbitragem, mas nem sempre isso vai ser possível. Só que a gente vai buscar utilizar isso e prevenir a instauração de litígios. E dessa forma a gente ganha muito, porque não é só vocês que vão ter uma solução mais rápida, como eu falei no começo, mas numa visão muito ampla, a gente melhora a qualidade do serviço judiciário. Se a gente deixa para a justiça só o que realmente precisa de justiça, os processos vão correr de uma forma mais rápida e com a qualidade técnica muito melhor. Porque aqui na sala, com certeza, a gente tem pelo menos umas 10 pessoas que têm processo na justiça. Eu acho que eu tenho 2, então aqui a gente
Precisou só de 8 pessoas aqui para ter 10 processos. Então, será que a gente precisava tanto dessa cultura de judicialização que a gente tem? Quando a gente busca outras vias, a gente acaba melhorando a qualidade, né, do nosso judiciário e melhora para todo mundo. Todos os processos que vocês tiverem daqui para frente vão ser julgados de uma forma mais rápida e com maior qualidade. E aí a gente tem que tomar cuidado quando faz proposta de honorários. O contrato de honorários ele tem que amarrar muito bem isso, porque não adianta a gente só falar, isso tem que ser comprovado, tal, direitinho, para você não ter problema no futuro. O que a gente vai fazer? Se a gente busca priorizar métodos adequados, você vai chegar, vai receber essa moça, né, que está ali com aquele problema, olha, eu estou querendo me separar, tal. Então você vai ouvir, vai deixar ela falar. Acaba que o advogado, principalmente de família, ele tem esse viés meio psicólogo mesmo, a gente precisa entender a dor do cliente, a hora do advogado de família, ela é relativamente assim, mais cara mesmo, porque a gente vai ficar escutando lamúrias, às vezes a gente acha que não tem nada a ver com a advocacia, mas tem a ver e é importante que a gente tenha esse cuidado. Então você vai ouvir aquela pessoa e vai falar, olha, nós temos várias formas de resolver o seu problema. Qual que é o primeiro preço que você vai passar para o seu cliente? Você vai falar para ele, olha, a gente tem aqui uma hipótese de resolver o seu problema de forma consensual e extrajudicial. A gente pode tentar conversar com a outra parte fora da justiça e esse vai ser o primeiro preço que você vai passar para ele. Né, para ela, no caso, nesse exemplo da mulher. Então, você vai falar para ela, olha, aqui a gente vai te cobrar tanto para resolver isso fora da justiça. E aí você pode fazer diferenciações, você vai organizar o seu contrato de honorários de acordo com sua realidade. Você pode escolher, por exemplo, falar assim, ó, a gente resolve fora da justiça, a gente assina isso direitinho, tem aqui um termo assinado pelos advogados, tal, isso vai poder ser executado depois. E você pode buscar também a homologação judicial. Aí você escolhe, você vai cobrar mais do seu cliente para fazer essa homologação judicial, se ele quiser. Por exemplo, pensão alimentícia, ela só é abatida do imposto de renda se tem a homologação judicial. Então, talvez eles queiram, não, eu quero que tenha homologação para que eu possa abater isso do imposto de renda. Ou eu quero que tenha desconto em folha, a empresa só aceita descontar em folha se o juiz determinar. Então, às vezes, ele vai optar por isso, e aí você escolhe se você já vai embutir no seu preço essa questão da homologação judicial ou se você vai cobrar um valor extra por isso. Qual que é uma outra questão que você tem que tomar cuidado nessa negociação? Você pode representar ambos os lados. Você pode representar o marido e a mulher, e ali você vai ser aquele terceiro que vai propiciar o diálogo, né? Vai escutar os dois lados, vai propor soluções, etc. Ou a outra parte, e acontece muito, ela pode não ter confiança no advogado que a outra escolheu. Então, por exemplo, o marido dessa mulher que eu estou falando, ele pode olhar assim, ela foi primeiro nessa advogada aí, acho que elas estão juntas, nesse caso ela vai acabar me prejudicando. Então, essa pessoa, o marido dela, vai buscar um outro advogado e você vai fazer a negociação contra o advogado, que muitas vezes é um pouco mais complicado do que você estar sozinho, só entre as partes. Então, você tem que ver também se você vai querer cobrar um valor diferenciado por isso, porque você provavelmente vai ter um número maior de reuniões, tem uma qualidade técnica maior na discussão, né? Então, é interessante se atentar para o preço que você vai dar nessas situações. E você vai dar também um segundo preço. Primeiro preço, resolver isso de forma consensual, fora da justiça. Segundo preço é a forma contenciosa, que a gente já está acostumado, né? O que a gente já sempre dá o preço mesmo é essa questão contenciosa. Qual que é uma observação importante que tem que constar nessa parte da proposta, nessa parte do contrato de honorários? Se o cliente fechar a forma consensual, mas isso acabar se tornando litigioso. Por quê? Existem duas situações. Existe aquele cliente que ele acha que está tudo resolvido. Então, chega um homem, por exemplo, na questão do divórcio, ele fala, não, doutora, está tudo certo, isso aqui ó, eu vou ficar com o carro e a moto, ela vai ficar morando no apartamento, ela não vai pedir pensão não, porque ela sabe que ela não tem direito a isso, imagina, tal. Está tudo certo, a gente tem esse acordo aqui. E aí você vai, acredita naquele cliente e vai conversar com a mulher. Ela, não, de forma alguma, o apartamento não vale nada, isso aí ele tem mais bens, tem as cotas da empresa, eu quero participação nisso também e tal. Então, assim, às vezes o cliente ele acha que ele tem um acordo, acha que ele vai resolver aquilo de forma consensual e não vai, porque a outra parte não quer. Ele cria uma ilusão na cabeça dele que aquilo vai se resolver de uma forma fácil e não vai.
Outras vezes, eles estão conversados mesmo. Tem muito casal que tem essa maturidade, né, de conseguir resolver tudo ali, conversaram, decidiram todos os pontos. Mas aí quando chega no seu escritório, e aí você vai dar a lente jurídica para aquele acordo que eles querem fazer, às vezes vai ficar faltando uma coisinha ou outra para amarrar. E aí justamente nesses pontos que está faltando dessa amarraçãozinha, eles não concordam. E aí acaba se tornando uma questão que você não consegue resolver. Claro que você vai tentar, né, resolver aquilo de uma forma consensual, tal, mas realmente, como eu falei, tem situações que vão demandar a intervenção do Poder Judiciário. Então você precisa ficar atento para essa questão, porque eu acho interessante fazer uma diferenciação do preço, né? Se o cliente já pagou alguma coisa para a forma consensual, ele pagar também uma diferença caso isso se torne litigioso, claro que sempre deixando a liberdade para o cliente resolver se ele vai continuar com você ou não. E aí o que é importante também nessa hipótese? Que a gente especifique, coloque um tempo para essa proposta consensual. Porque assim, você tem que colocar um prazo, você vai ficar tentando o consenso por quanto tempo? Se você não especifica isso, seu cliente vai querer que você fique ligando e ligando e ligando sem ter resultado nenhum. Então é importante que você fixe um marco temporal ou fixe um número de reuniões, por exemplo, fala assim, a tentativa de solução consensual vai ser por 5 reuniões. A gente faz 5 reuniões, se não der certo, a gente parte para via litigiosa mesmo. Então é importante criar esse marco, né, para que você não fique na mão do cliente com esse tipo de problema. Ok? Uma outra coisa que a gente precisa prestar atenção é numa mudança de postura, né? A gente precisa oferecer esse método adequado e ele passa por alguns problemas de cultura judicial mesmo. A gente não tem essa cultura, é algo que para a gente parece que é novo, mas não é. Já se fala de métodos adequados, como eu falei, eram chamados antes de métodos alternativos. Já tem muito tempo que isso é discutido na academia, pelo menos. E a gente viu isso entrando devagarzinho aqui no nosso ordenamento jurídico. A gente viu essas audiências de conciliação do juizado especial, que era uma tentativa de implementar essa ideia e que na prática não adiantou de nada, porque vai entrar com ação contra vivo. Vamos para o juizado especial fazer audiência de conciliação. Esperança de fazer acordo na audiência delas, assim, para mim, é quase zero. A gente viu aqui o professor Lucas falando, ou chegam com uma proposta absurda, ou então nem mandam proposta nenhuma, né? Vai um correspondente, vai estar representando aquela empresa grande, vai falar, doutora, não temos proposta de acordo. Então, acabou que a gente desvirtuou essa ideia da conciliação. Tem muita gente que é contra os métodos porque não acredita, acha que não tem credibilidade nenhuma, mas eu afirmo que isso é muito por falta de conhecimento mesmo. A gente não conhece como são esses métodos, nós não estamos especializados, nós não temos essa cultura de utilizar os métodos de uma forma adequada, então a gente acaba fazendo, quando era para estar fazendo uma mediação, a gente está fazendo negociação e aí não alcança o resultado esperado justamente porque a gente não está utilizando a técnica adequada. Então a gente precisa de especialização. Felizmente, a gente tem muitos cursos na ESA nesse sentido. É interessante que vocês olhem no site, acompanhem na lista de e-mails de vocês, sempre está chegando esse tipo de curso. E tem uma proposta muito bacana, é um projeto muito legal que chama Mundo Masques. Não sei se alguns de vocês já tiveram a oportunidade de conhecer, é um projeto novo da Comissão Especial de Direito de Família da OAB do Espírito Santo. Qual que é a ideia? A gente tem, ele é capitaneado pelo Dr. Jonathan Schmidt, eu acho que é o nome dele, e ele já é um mediador, conciliador credenciado pelo TJ do Espírito Santo, e ele está dando esse curso que não é para formar mediadores, é para que o advogado saiba como se portar nessa nova realidade. A gente não tem mais como fugir dos métodos adequados. Isso é uma realidade, eles vão existir, e a gente precisa se atualizar, precisa realmente implementar, conhecer como é que a gente vai se portar nessa situação. Então, como que é a postura do advogado numa situação dessa? Como que eu tenho que me manifestar? Vai ter ali um mediador, estou aqui do lado do meu cliente, o que eu posso fazer, como que é a minha forma de intervenção? O curso é justamente nesse sentido. Existe um grupo no Facebook que vocês podem entrar lá, que vai ser divulgado as datas. Agora em novembro vai ter muitos cursos, eles são, eu acredito que são 2 dias, tem uma parte teórica e depois uma parte prática, que o Dr. Jonathan conduz, casos práticos, né, para que a gente lide com isso. Então, novembro está recheado de coisas, com certeza deve vir para cá, para Linhares também, né, por conta desse projeto de interiorização da OAB. Então, é algo para a gente ficar atento e buscar realmente a capacitação nesse sentido. A gente tem muito curso online, tem muita coisa no YouTube que é de graça para que a gente veja isso e realmente corra atrás para prestar um serviço diferenciado para os nossos clientes.
E essa preocupação é tão grande, essa mudança de postura da advocacia, ela é tão importante que o próprio Código de Ética ele já foi alterado nesse sentido. A gente teve uma alteração recente do Código de Ética, que é do final do ano passado, o nosso código mudou, e ele trouxe pontos muito importantes. A gente tem ali regulamentado a questão dos honorários no artigo 48. O que fala esse artigo 48? É importante os parágrafos, né? Parágrafo 4º. As disposições deste capítulo, que é de cobrança de honorários, eles especificam nos outros parágrafos a cobrança de honorários judiciais, aplicam-se à mediação, à conciliação, à arbitragem ou a qualquer outro método adequado de solução de conflitos. Ou seja, você não precisa ter pena de cobrar do seu cliente porque você vai estar fazendo mediação, porque você vai estar fazendo uma coisa que é mais light, entre aspas, porque não é. Se você for utilizar a técnica correta, isso não vai diminuir o seu fluxo de trabalho, você vai ter muito trabalho se for utilizar. Vocês vão estudar, depois vai ter que colocar isso em prática. É muita reunião, é muita escuta que você tem que ter, a gente não está acostumado a ouvir, então isso vai demandar realmente um trabalho, mas que vai valer a pena no final. Então não precisa ter medinho de cobrar pelos métodos adequados, a gente tem que cobrar mesmo, né, ficar mais satisfeito e prestar esse serviço de qualidade. O que o parágrafo 5º fala? É vedado, em qualquer hipótese, a diminuição dos honorários contratados em decorrência da solução do litígio por qualquer mecanismo adequado de solução extrajudicial. Aqui a gente tem duas situações, porque a gente às vezes tem o advogado que ele fica com medo de resolver aquilo de uma forma mais rápida, pensando que os honorários dele vão ser impactados. Então ele fala assim, deixa eu correr o processo, deixa a sentença demorar mesmo, porque aí meus honorários vão ser maiores. Mas a gente pode resolver isso de uma forma deixando tudo por escrito, né? O combinado não sai caro e a gente faz isso por meio de contratos de honorários. E aí são duas situações que a gente tem que prestar atenção. Primeiro, a situação daquele cliente espertinho. Isso acontece muito em direito do trabalho, que ele firma aquele contrato com você, normalmente grande parte do valor dos honorários trabalhistas eles são fixados no final. Então você colocou ali 20% do que ele receber vai ser do advogado, né, lá no final. Ele vê que aquilo ali tem chance, e aí tem muita empresa também que age de má fé e chama aquele cliente, vamos fazer um acordo por fora, e aí você não precisa pagar para o seu advogado, não. A gente resolve isso aqui e tal, e o seu advogado nem vai ficar sabendo, você não vai ter que pagar honorários para ele. A gente precisa regulamentar essa situação no nosso contrato, que é uma situação totalmente diferente do que o parágrafo 5º lá do artigo 48 está falando. Então, isso daqui a gente precisa colocar no contrato e especificar qualquer consequência jurídica para esse cliente espertinho, né? Ele não vai poder tirar vantagem do nosso trabalho. E a outra situação é o acordo que ele é firmado com a condução do advogado. É o advogado que vai estar ali se manifestando daquela forma, que vai estar trabalhando e buscando aquela solução por uma forma consensual. Então, você pode escolher. Isso aqui, tudo que eu estou falando, né, são assim, dicas do que eu já vivi, são uma conversa com advogados, por isso que eu falei que é muito bom conversar com advogados, porque a gente fica num bate-papo mesmo, né, são sugestões do que vocês podem fazer. Então, vocês podem colocar que nessas situações, havendo a resolução por forma de acordo, não haverá redução dos honorários. O Código de Ética está te resguardando dessa forma, não tem problema nenhum você fazer essa exigência no seu contrato, deixar isso lá regulamentado, porque o Código te ampara. Então, você pode colocar isso, não vai haver redução se for resolvido por forma de acordo. Você pode também colocar que vai haver essa redução e, de repente, fixar, colocar um marco de acordo com a fase processual em que se encontra, né, quando foi feito aquele acordo. Por exemplo, se você entrou com um processo, vocês tentaram resolver isso fora da justiça, tal, não deu, era um advogado difícil ali do outro lado, não estava conseguindo fazer esse acordo, ele não acreditou que você ia entrar com o processo, você entra, aí daqui a pouco o advogado, não era bem assim, vamos sentar aqui para resolver, tal. Então, às vezes, esse acordo vai sair antes mesmo de ser marcada a audiência de instrução e julgamento. Então, me parece razoável que ocorra essa diminuição dos honorários, né? Não precisa ser aquele advogado que aqueles honorários que você imaginou lá no final do processo, depois de anos e anos de tramitação, de muito trabalho, de muito esquentar a barriga no balcão do fórum. Então, pode haver essa redução dependendo da fase processual. E a gente pode fazer um paralelo interessante com o artigo 90, parágrafo 3º. Não sei se você já conhece esse artigo, ele é muito interessante para quem vai utilizar métodos adequados, porque qual que é a previsão dele? É na parte de custas que ele está. Então, se a gente faz acordo antes da sentença, quem tinha que pagar custas remanescentes não paga mais.
fica dispensado das custas remanescentes se houver. Então, a gente tem, o próprio código está estimulando, ó, façam um acordo. Se vocês fizerem um acordo, não vai ter mais que pagar custas remanescentes. Então, é um incentivo. E a gente pode utilizar desse mesmo paralelo, né? A sentença parece algo razoável para que você diminua seus honorários, para que você imaginou lá aquela projeção de 20%, se fosse até o Tribunal de Justiça, mas não vai ser assim, então você faz uma redução. É interessante pensar nesse tipo de coisa. Quais são as minhas considerações finais? Como eu já falei antes, a gente precisa realmente perder essa ideia de que a advocacia, aliada com a justiça multiportas, não é rentável. Por que eu estou falando disso? Por que isso me preocupou quando eu fiz a minha pesquisa de campo? Porque a gente perde muito em qualidade de prestação jurisdicional. Se a gente resolve brigar e levar tudo para o judiciário, é o que a gente está vendo hoje, não funciona. A gente vai entrar com ação no juizado especial, que era para ser rápido, e isso demora 1 ano, 2 anos para ser resolvido. Isso não está funcionando. Embora os métodos não tenham sido pensados para se livrar da morosidade do judiciário, eles têm realmente um fulcro de uma pacificação, maior efetividade desses acordos. A gente tem que pensar também no viés prático. Eles realmente diminuem essa morosidade, porque se você estimula, se você está utilizando os métodos adequados da forma direitinho, sobra para o judiciário só o que realmente o judiciário precisa resolver, que é o caso, por exemplo, de quando não há acordo no inventário. Se não tem acordo no inventário, vai fazer o quê? Não dá para o tabelião resolver, não tem como vocês ficarem ali naquela discussão. A gente precisa realmente de uma pessoa que está imbuída ali do poder do Estado para decidir por nós, né, para fazer valer a decisão. Então, a gente precisa do judiciário nesses casos. A gente tem uma realidade muito complicada nas varas de órfãos e sucessões. Eu fiz a minha pesquisa na região metropolitana do Estado. Pra vocês terem uma ideia, Cariacica, por exemplo, como que funcionam as varas de órfãos e sucessões lá? Vara cível, órfãos e sucessões. Você imagina um juiz que ele tem que julgar ações possessórias, ações de cobrança, ações de inventário e partilha. Não sei se vocês já tiveram aula de direito de sucessões, mas é uma matéria muito complicada. Você tem que parar, tem vários termos, é uma coisinha chata, é um processo que vai e volta, ele é todo regulamentadozinho, assim, tal. Então, para você entender aquilo ali, você tem que parar e estudar. E você colocar para um juiz que está lidando com a área cível, que tem milhares de causas sobre aquilo dali, para ele parar e estudar órfãos e sucessões, o que acontece? Eles não estão estudando sucessões. Órfãos até têm umas situações de urgência, tal, que eles se debruçam realmente de uma forma melhor sobre aquilo, mas os juízes me falaram, olha, a gente não tem tempo, fica no escanteio mesmo, fica ali no cantinho, tal, porque não dá para a gente julgar, a gente não tem conhecimento para fazer isso, não tem tempo, não tem pessoal para lidar com todo o material de órfãos e sucessões. Então, se a gente busca, se a gente corre atrás realmente de utilizar os inventários em cartório, por exemplo, a gente ganha, né, nesse ponto. A gente vai ter soluções mais rápidas, mais efetivas e duradouras, não só para o cliente, como para a gente. Como eu falei, se você utiliza o cartório, você deixa de perder tempo no cartório, no cartório da justiça, né? Você não vai precisar ir para lá. Toda semana, eu mexo com a área cível do escritório. Toda semana, alguém do escritório vai despachar no fórum, porque as coisas não andam. A Justiça do Trabalho e a Justiça Federal é outra coisa, né? Os prédios são mais bonitos, as pessoas são mais felizes, tal. É outra estrutura, outra realidade. Uma vez eu cheguei para despachar na Justiça Federal, minha sócia estava de férias, eu fui lá despachar e a moça, nossa, mas por que você veio aqui? Eu falei, não, porque tem isso assim, fui com um papelzinho e tal, ela, não, aqui é tudo informatizado, tal, eu já vejo aqui o número do seu processo. Eu falei, gente, que é isso, sabe? Outra realidade. Então, você perder esse tempo todo na justiça estadual, despachando, tal, conversando com o juiz, conversando com o assessor, vai de um lado para o outro, é muito complicado. E a gente perde muito tempo, a gente acaba ficando insatisfeito com a advocacia, às vezes por conta desse tipo de situação. Então, a gente buscar conhecimento para achar uma forma que é melhor para a gente, e como eu falei, os métodos adequados eles não vão ser fáceis para vocês lidarem. Não é porque vocês vão estar utilizando mediação que agora vai ser fácil você resolver aquele problema. Não é. Você vai perder muito tempo, às vezes você vai perder tipo, uns 2 meses, 3 meses para resolver uma situação, você vai ficar imerso naquele problema, tipo, para o escritório, vai ficar pensando só naquele negócio ali, pensando em proposta para falar para outro advogado, tal, como é que você vai fazer aquelas partes conversarem. Mas tem que fazer isso depois. Protocolo lá no cartório, acabou, rapidinho você resolve.
Então, assim, é muito, muito, muito benéfico para todos nós que isso aconteça. É um ganho para a sociedade, como eu falei, é um ganho para todo mundo. Então, a gente precisa tirar esse mito de que, esse preconceito, que a gente vai perder o ganha-pão por conta dos métodos adequados, porque a gente não vai. Basta que a gente saiba cobrar por isso. Não tem problema nenhum, é o que a gente vive, é do que a gente mantém o sustento da nossa casa, não tem problema, a gente vai cobrar, não vai cobrar mixaria, mas também não vai querer ganhar tudo em cima de um cliente só. Então, partindo dessa mudança de postura da advocacia, eu acredito que a gente tem muito a ganhar para o nosso serviço, para a vida dos clientes e para a vida da sociedade como um todo. Eu sei que é um processo, a gente vai demorar para chegar até lá, mas eu acredito assim, que se uma pessoa, 2 pessoas daqui saírem conscientes, pô, que legal, estou na faculdade ainda, vou cobrar aqui na Pitágoras que eles façam cursos sobre métodos adequados, tá? Para que a gente tenha laboratórios para estudar mais sobre isso, para que a gente saiba realmente colocar isso em prática. Isso já ajuda muito, porque a gente vai ter uma qualidade no serviço jurídico muito maior. Eu fico à disposição de vocês para trocarem ideias, tá? Vou deixar aqui meu contato. Ficou muito ruim. Anne@britosimonelli.com.br. Se vocês quiserem trocar ideias, estou à disposição de vocês. Vai ser sempre um prazer conversar e discutir pelo aprimoramento da advocacia aqui no Espírito Santo. Obrigada.